forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade que nos deste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia, como sempre, para que todas as crianças estejam felizes na proteção do lar e nas luzes da escola, para que todas as mães permaneçam amparadas em teu infinito amor, para que todos os doentes sejam socorridos e para que nós tenhamos, cada um de nós, a coragem de retirar pelo menos migalha do reconforto que usufruímos para atenuar o sofrimento dos companheiros de humanidade que estejam em abandono e solidão. Senhor, se não é pedir muito, nós te rogamos ainda auxílio para que ninguém procure a falsa tranquilidade nos tóxicos suscetíveis de conduzir-nos à irresponsabilidade e à loucura. E te solicitamos também, Senhor Jesus, por que não, amparo a cada um de nós, para que estejamos igualmente unidos no respeito que devemos às leis do trânsito, evitando a perda de tantas vidas. Amado Jesus, nosso Senhor e Mestre, nós te rogamos ainda inspiração e bênção para todos os homens respeitáveis que nos governam, para que eles possam sustentar-nos a segurança e a paz, o trabalho e a justiça, o progresso e as alegrias da vida comunitária. E te pedimos para que os nossos pastores religiosos, sejam eles, Senhor, quais forem, tenham para conosco, como sempre, a devida paciência, tolerando as nossas fraquezas e permanecendo fiéis à lavoura da fé, porque nós todos, amado Senhor Jesus Cristo, necessitamos da bênção da religião para vivermos em paz. Ensina-nos, Jesus, o perdão e a solidariedade humana na prática verdadeira que nos legaste. E guia-nos, Senhor, para o teu reino de paz e de amor, e releva-nos, por misericórdia, este nosso pedido aqui no Clube dos Artistas, permitindo que a tua bênção se estenda sobre nós todos, amparando-nos a todos, agora e para sempre, Senhor. Assim seja. Assim seja. Agradecemos a Chico pela prece feita
que possa alcançar a todos nós, nos dando paz, luz e entendimento para o dia de hoje. Iremos falar sobre a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Nós conhecemos muito bem esse capítulo do Evangelho, né? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar um pouquinho dele, né? Porque nunca é demais a gente relembrar aquilo que nos foi ensinado e que os Espíritos fizeram questão de repetir, para que a gente pudesse, de fato, compreender tudo aquilo que Jesus quis dizer naquele momento, né? Então, vamos nessa. A passagem mais conhecida nesse capítulo é a parábola do bom samaritano, em que Jesus conta uma passagem do bom samaritano. E Jesus diz: um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram-lhe de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão, aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao seu hospedeiro, dizendo: trata-o muito bem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daqueles que caíra no poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Por que Jesus disse isso? Porque esse doutor perguntou a Jesus, querendo parecer justo, né? Ele indaga a Jesus para se justificar. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Responde-lhe Jesus. Que é que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Né? E aí ele pergunta: quem é o meu próximo? É quando Jesus lhe conta a parábola do bom samaritano. Bom, e o que a gente quer dizer com isso? A gente conhece essa passagem muito bem, né? E quem é o meu próximo? A gente costuma dizer que a gente olha, né, buscando o próximo para a gente fazer o bem, né? Aquele que a gente considera ser o nosso próximo. E muitas vezes a gente costuma dizer também que deixamos a desejar, porque a gente tira de um para dar ao outro, descobre um santo para cobrir outra, como a gente costuma dizer, né? Porque o meu próximo, mais próximo, é aquele que tem que ser olhado primeiro. A gente olha muito para os locais que estão em guerra, que as pessoas, claramente, a gente vê na televisão, estão passando necessidade, crianças desnutridas e tudo.
E é um fato, se nós podemos ajudar, devemos ajudar, né? Mas a gente também tem que olhar qual a outra caridade que podemos fazer, além da caridade física, além de doações de alimentos, de dinheiro, que podemos fazer. Existem muitas pessoas se suicidando, né? Recentemente, eu estava lendo no Face, né? Algumas pessoas pedindo prece nos nossos grupos de oração, em relação a alguns adolescentes, mais especificamente, que haviam se suicidado. E tinha um também que ele estava pedindo prece por ele mesmo, porque ele estava se sentindo angustiado e estava sentindo uma vontade muito grande de acabar com aquele sentimento, né? E aí a gente pensa assim, onde estão os pais deste garoto que não está vendo essa angústia que ele está vivendo, né? A gente às vezes olha muito para fora e esquece que a gente precisa também olhar para dentro. Não somos perfeitos. Somos falhos e por isso mesmo temos que ter mais atenção, né, aos nossos adolescentes, às nossas crianças, aos nossos idosos também. Porém, os nossos adolescentes, eles sofrem um mal maior, que é a hiperatividade, o excesso de informação e também o excesso de falta de proximidade. Porque quando você tem uma tecnologia nas suas mãos que lhe traz tudo, aparentemente tudo está muito próximo, também acaba nos afastando. É o que vem acontecendo. Estamos trocando o diálogo, né, cara a cara, presencial, pelo diálogo no tecladinho. E às vezes não mandamos nem áudio. Preferimos digitar, o que torna as relações mais distantes, né? Frias, né? Podemos dizer assim. O diálogo de perguntar como é que você tá e esperar a resposta de verdade, porque a gente passa pelas pessoas na rua, pergunta: oi, tudo bem? Como você tá? Mas não espera a pergunta, continua, a resposta continua andando e segue sem olhar para trás. Às vezes a pessoa estava precisando daquela deixa para poder dizer como é que ela estava e pedir uma ajuda, porque às vezes dentro de casa ela não tem coragem de dizer que não estou me sentindo bem, eu estou com os pensamentos ruins, pesados, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. A gente tem que dar ao nosso irmão do lado a oportunidade de contar como eles estão de fato, né? Perguntar como foi o seu dia hoje e esperar a resposta. E quando a pessoa dizer, ai, foi ruim, foi chata, ai, você gosta muito de se lamentar, tá ruim por quê? Tá aqui dentro de uma casa quentinha, tem tudo, comida para escolher e ainda tá reclamando. A gente tem que prestar atenção que tudo à nossa volta, materialmente falando, ele não preenche o que falta no nosso espírito. Às vezes a nossa casa tem conforto de sobra, mas está faltando atenção, está faltando carinho. A gente acha que a gente está ali, a gente senta do lado do sofá, mas não conversa. Ah, mas eu estou aqui perto, não fala porque não quer. Pergunte, se mostre disponível, né? Essa é uma caridade que não estamos fazendo.
Essa é uma caridade muito importante, mas que não estamos fazendo, estamos deixando a desejar. Às vezes paramos para ouvir o vizinho, para ouvir uma amiga, um amigo que não vemos há muitos anos. Ah, mas tem muitos anos que eu não vejo, por isso eu parei para conversar. A conversa se estendeu. Tá aí dentro de casa. O marido sai para trabalhar, chega de tarde, e aí toma banho, aí tá cansado, vai dormir. Não dá um tempo para a esposa dizer o que é que aconteceu durante o seu dia, porque passou o dia todo com as crianças e quer também conversar com um adulto. E isso não é uma reclamação, é uma constatação que a gente também precisa conversar. Mulher fala demais, fala sim. Mas também os homens também precisam falar. Às vezes eles estavam trabalhando mecanicamente, mas precisam dizer das suas angústias, o que é que está se passando, porque muitas vezes nós não damos a oportunidade ao outro de dizer o que está sentindo. Angústias espirituais existem, angústias mentais existem. E nós precisamos parar para ouvir o outro e deixar ele dizer aquilo que ele está sentindo. O rosto não diz exatamente aquilo que está indo. Às vezes a pessoa anda com um sorriso 24 horas, sorri. Quando chega que entra no quarto, desaba em lágrimas. Porque ela mesma se questiona por que eu estou me sentindo assim. Por que eu estou me sentindo assim? Mas caridade, pessoal, também é ter contigo mesmo, né? Essa atenção de se perguntar por que eu estou me sentindo assim. Na verdade, o próximo mais próximo não é o meu irmão, não é o meu filho, não é os meus pais, não é o meu marido. Meu próximo mais próximo sou eu mesmo. E Santo Agostinho disse: conhece-te a ti mesmo, porque eu só vou poder expor as minhas angústias, aquilo que falta em mim, os meus medos, se eu souber o que eu estou sentindo, porque muitas vezes nem eu sei o que estou sentindo. Então eu preciso ser caridosa comigo, me questionar sobre os meus sentimentos, para poder tentar captar o que falta em mim para eu estar me sentindo dessa maneira, o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, eu deixei acontecer, como eu cheguei a esse nível. Depois, eu preciso me permitir ser caridosa comigo em dividir com o outro que está do meu lado aquilo que eu estou sentindo. Porque, pasmem, não lemos pensamentos. Os espíritos, sim, porque essa é a forma de comunicação. Mas, apesar de ter alguns que são médiuns nessa capacidade de captar o seu pensamento, a maioria não tem, não faz, né? Não consegue. E precisa que seja dito. Se até o anjo da guarda da gente espera que a gente peça ajuda, imagine os outros que estão ao nosso lado, mas precisam que a gente diga: eu preciso conversar com você. Me dê um tempo. Converse comigo um pouco, senta aqui, né? E desabafe. A gente tem que ser caridoso em ouvir, a gente tem que ser caridoso também em falar, e a gente tem que ser caridoso em não compartilhar os problemas dos outros, a não ser que a gente tenha autorização para isso. Isso também é muito importante, porque às vezes também o que impede a outra pessoa de contar é o medo do compartilhamento, né? Temos redes sociais e gostamos muito de compartilhar aquilo que a gente acha interessante, né?
mas a vida dos outros, diz o nome, né? A vida dos outros. Os problemas dos outros não têm que ser compartilhados por nós, e sim por eles, quando eles se sentirem à vontade para fazê-lo. E também não devemos dar respostas prontas. Os problemas deles, só eles, de fato, podem resolver. Nós podemos aconselhar, nós podemos ouvir, nós podemos dar força. Pense direitinho naquilo que você precisa fazer. Tome uma atitude. Reaja, né? São palavras de incentivo que a gente pode dar. A doutrina espírita é uma doutrina rica. O nosso evangelho, ele nos preenche, as explicações, elas são mais completas, mais cheias, minucioso, sabe? E preenche muito. Às vezes a gente olha assim, as pessoas, está faltando o quê? Ai, está faltando Jesus. Jesus não está faltando na vida de ninguém. Jesus está lá. Falta a gente esticar a mão para alcançar, abrir os ouvidos para poder ouvir, abrir os olhos para poder ver, né? E o coração para poder receber, né? Aquilo com gratidão, porque a gente às vezes recebe, mas não tem gratidão naquilo que recebe. A gente tá ali, mas não tá ouvindo, não está vendo, porque a gente tá fechado, tá bloqueado, a gente se permitiu bloquear. Ah, tá no automático. A gente diz que quer, mas não se esforça, né? A gente precisa ter um pouco mais de vontade, boa vontade. Bom, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, questão 909, tem esse seguinte questionamento: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, a gente vê que com um pouco só de boa vontade e esforço, a gente consegue vencer as nossas más inclinações. A gente consegue vencer o egoísmo de pensar apenas em nós mesmos e começar a olhar o outro e permitir que o outro nos procure, desabafe, e a gente vai poder ajudar mais e melhor aqueles que necessitam de nós. Que a gente possa estar, né, disponível quando o outro nos procura. Porque às vezes a gente diz, mas ninguém nunca me procurou, não me disse que estava passando por isso. A gente se tornou disponível para isso. Que às vezes a gente se fecha no nosso casulo e não quer ser incomodado, né? A nossa vida tá boa assim, eu não quero ser incomodada porque vem para cá despejar os seus problemas. Bom, a gente não nasceu para viver sozinho, não vivemos sós e precisamos uns dos outros. É necessário que a gente tenha essa consciência e que a gente veja aquele que está do nosso lado. A gente não pode progredir sozinho. A gente não progride sem fazer nada, né? Uma árvore, ela é madeira, mas por causa da sua raiz, ela cresce, ramifica, cria folhas, né? Frutos. Agora, quando ela se torna uma porta, ela não faz mais nada. Né? É apenas uma porta. Só abre se alguém abrir. Senão, ela vai ficar fechada. E aqui também tem entre
Os vícios, quais o que podemos considerar radical? Questão 913. Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Bom, e o que é que nos faz ser menos caridosos? O egoísmo. Porque a gente não quer ser incomodado. O egoísmo de achar que a gente é autossuficiente. Orgulho e egoísmo. Só que a gente é tão orgulhoso que a gente prejudica a nós mesmos com esse nosso egoísmo de não querer dividir, de não querer pedir, de não querer doar. Porque se eu pedir ajuda, uma hora ou outra vão me pedir também. Então, preferimos não pedir, até o ponto de que nós não conseguimos mais dizer aquilo que sentimos, dizer o que nos dói, o que nos vai na alma, e assim não somos ajudados, não ajudamos ninguém e acabamos, como alguns dos nossos irmãos, tirando a própria vida, porque acha que ela não tem sentido. O que não tem sentido é você ter um mundo à sua volta e se fechar para ele. Muita paz para todos, que possamos refletir, abrir as nossas mentes, os nossos corações para as bem-aventuranças de Jesus e permitir ouvir e que ele penetre no nosso coração. Muita paz para todos. Vamos finalizar com essa prece que segue, que alcance ao lar de todos e que possam ter paz na vida de vocês e um próximo, mais próximo, que se faça ouvir e que vocês possam falar também. Sejamos caridosos. Bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania de glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamação, sem gritaria, suportando a maledicência e os sarcasmos sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados aguilhões do socorro divino, a impeli-los para adiante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis,
que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar de que se sentem detentores, porque respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia da visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos, e que nunca atiçam o incêndio das discórdias com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou incompreensão por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habituam à transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade pela vitória do Senhor, porque se candidatam desse modo à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre, que não encontrou entre os homens senão a cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. Rejubilem-se cada vez mais quantos estiverem nessas condições, porque hoje e amanhã são bem-aventurados na terra e nos céus.